A exaustão emocional que tantas pessoas carregam na vida adulta não nasce de um único grande acontecimento, mas de pequenas reações automáticas que se repetem dia após dia, minando a energia, a clareza e a própria percepção de quem se é. Tipo de cansaço que não vem do corpo, mas do impacto constante de emoções que surgem antes mesmo de serem compreendidas. Um cansaço que faz você pensar: por que reajo tão rápido? Por que sinto tanto? Por que mesmo com maturidade ainda me vejo repetindo padrões que jurava já ter superado? É um desgaste silencioso, íntimo, que ninguém vê, mas que você carrega como se fosse um peso preso ao peito. Bruce Lipton explica essa dinâmica com profundidade. 95% das emoções que você sente não são escolhas, mas respostas automáticas geradas por programas subconscientes instalados em alguma fase do passado. Respostas que, repetidas ao longo de anos, se transformaram em identidade vibracional. Suas emoções não surgem do presente, elas surgem dos trilhos antigos, onde seu sistema emocional aprendeu a passar. E, enquanto esses trilhos permanecerem intactos, o trem da sua vida emocional seguirá sempre para os mesmos destinos, mesmo quando você deseja profundamente mudar de rota. É como se suas emoções chegassem antes de você, dominando a cena antes que sua consciência pudesse agir. Joe Dispenza complementa essa visão ao mostrar que controlar emoções não é tentar forçar calma ou sufocar aquilo que sente. Emoção não se controla pela força. Emoção se redireciona pela vibração. As emoções recorrentes moldam o campo eletromagnético do coração, e é esse campo, não o pensamento isolado, que organiza a realidade ao seu redor. Quando você vibra medo, você enxerga pelo medo. Quando vibra raiva, interpreta o mundo a partir dela. Quando vibra ansiedade, tudo parece urgente demais. E por isso, a pergunta que abre este vídeo é mais profunda do que parece. Se você não controla suas emoções, quem controla sua vibração e, inevitavelmente, sua vida. O propósito deste vídeo é revelar uma técnica simples, científica e espiritual ao mesmo tempo, capaz de interromper padrões emocionais automáticos e reinstalar estados internos de coerência. Uma técnica que não exige esforço extremo, mas presença. Não pede perfeição, mas percepção. Uma técnica que atua nos primeiros segundos, no ponto de origem, antes que a emoção assuma o controle do corpo e da mente. Porque dominar as emoções não é sufocar o que sente, é aprender a entrar no instante certo e dizer ao seu sistema interno: eu estou aqui. E ao fazer isso, algo extraordinário acontece. A vibração muda primeiro, a emoção muda depois, e a vida, inevitavelmente, muda junto. Há um momento da vida em que você percebe que não reage ao que está diante de você, mas ao que vive dentro de você. Muitas pessoas emocionalmente maduras carregam esse incômodo silencioso. Reagem rápido demais, forte demais ou tarde demais, como se algo disparasse antes mesmo que tivessem tempo de escolher. É aquela explosão que você não queria ter, aquele silêncio defensivo que aparece do nada, aquele aperto no peito que surge antes da palavra, aquele medo que antecede o pensamento. Não é fraqueza emocional, é memória emocional. É o passado chegando antes do presente. Bruce Lipton explica isso com uma precisão que muda completamente a forma como você se enxerga. O subconsciente reage 0,2 segundos antes da mente consciente. Isso significa que sua emoção chega antes da sua escolha. Antes que você pense, você já sentiu. Antes que raciocine, seu corpo já decidiu. Antes que entenda, sua química interna já foi liberada. E quando isso acontece, você acredita que está reagindo ao agora, mas está apenas repetindo um padrão antigo, disparado por alguma semelhança sutil, um tom de voz, expressão, uma expectativa, um gesto, um silêncio. O presente apenas acende o fósforo. A pólvora pertence ao passado. O efeito vibracional disso é profundo. Quando você reage a partir desse estado automático, seu corpo entra no modo sobrevivência. Seus músculos tensionam, sua respiração encurta, sua lucidez diminui, sua vibração despenca. Não há presença nesse lugar, há apenas defesa. E viver defendendo-se constantemente drena sua energia, sua criatividade, sua clareza e sua capacidade de se relacionar com autenticidade. É como caminhar pela vida com alarmes internos, disparando por memórias que não fazem mais sentido. A quebra contra-intuitiva
é esta. Você não reage ao presente. Você reage à memória emocional que o presente desperta. E quando entende isso, algo dentro de você começa a se abrir para uma nova possibilidade. Não é você quem está quebrado, é o padrão. Não é você quem é exagerado, é a memória. Não é você quem está atrasado emocionalmente, é o cérebro tentando protegê-lo de algo que já acabou. Você não está preso ao presente, está preso ao reflexo de algo que ainda vive na sua biologia. É por isso que uma das práticas mais transformadoras é identificar o chamado padrões fantasma, emoções que surgem sem motivo claro, reações que parecem desproporcionais, impulsos que não combinam com o que está acontecendo. Esses fantasmas emocionais não são erros, são mapas. Eles apontam exatamente onde sua liberdade começa. Eles revelam o espaço entre quem você é hoje e quem o passado ainda tenta te fazer ser. E quando você identifica esse padrão, não para julgar, mas para reconhecer, uma brecha aparece. Uma brecha onde, pela primeira vez, você pode respirar antes da reação, entrar antes da descarga, escolher antes do impulso. É nessa brecha que sua vibração muda. É nessa brecha que sua identidade emocional começa a se atualizar. É nessa brecha que o presente finalmente deixa de carregar o peso do que já passou. Existe uma diferença profunda entre o que sentimos e o que o corpo produz antes mesmo que possamos perceber. Muitas pessoas acreditam que emoção e sentimento são a mesma coisa, mas, na verdade, são processos distintos. O sentimento é aquilo que você reconhece conscientemente, a tristeza que nomeia, a raiva que você admite, a ansiedade que você percebe. Mas a emoção é a química que seu corpo produz automaticamente, mesmo quando sua mente deseja algo diferente. E é essa química, silenciosa e recorrente, que governa a maior parte das suas respostas. O insight profundo é que sentimento é percepção, emoção é produção. O sentimento chega depois, a emoção chega antes. O corpo libera hormônios emocionais antes que sua mente compreenda o que está acontecendo. Quando o corpo se acostuma a certos estados, estresse, frustração, raiva, urgência, medo, ele cria uma espécie de dependência química desses estados. É por isso que algumas pessoas se pegam repetindo o mesmo padrão emocional, mesmo quando desejam agir de forma diferente. Não é falta de força de vontade, é condicionamento biológico. Bruce Lipton explica que emoções recorrentes reorganizam células, ajustam expressões gênicas e criam identidades emocionais rígidas. Você não apenas sente uma emoção muitas vezes, você se torna a emoção que repete. E quando isso acontece, seu campo vibracional passa a emitir o sinal do que você sente repetidamente, não do que você deseja sentir. Não importa quanta intenção positiva você coloque no mundo, sua vibração será sempre fiel à química que domina seu corpo. Vibração não responde ao pensamento consciente, responde ao estado emocional predominante. A consequência vibracional disso é profunda. Se seu corpo está condicionado ao medo, você vibra medo. Se está condicionado à irritação, você vibra irritação. Se está condicionado à pressa, você vibra urgência. E essa vibração filtra o mundo, atrai experiências, dispara percepções e molda escolhas. Você não vê a vida como ela é. Você vê a vida através da química que carrega. E é por isso que tentar controlar emoções depois que elas explodem é um esforço quase inútil. Quando você percebe a emoção, ela já completou o ciclo químico inicial dentro do corpo. O segredo, e aqui está um dos pontos mais transformadores de todo este vídeo, é interromper o ciclo antes que ele complete 90 segundos de ativação. 90 segundos é tudo o que o corpo precisa para produzir uma onda emocional completa. Se você entra antes desse tempo, consegue mudar a rota. Se entra depois, já está reagindo ao incêndio, não à faísca. Essa técnica simples, porém poderosa, consiste em perceber o primeiro sinal físico da emoção, o calor, o aperto, a aceleração, e interromper a sequência antes que ela domine todo o seu sistema. É nos primeiros segundos que a emoção ainda é impulso, não identidade. É nesse instante que você tem poder. Depois, você apenas administra o estrago. Ao compreender que emoção é química condicionada e não essência, você se liberta da ideia de que é assim mesmo, nada em você está definido, nada está finalizado, nada é permanente. Sua química emocional pode ser reeducada, seu corpo pode aprender novas respostas, sua vibração pode se reorganizar. E quando isso acontece,
Você deixa de ser guiado pelo passado e começa a construir um estado interno capaz de criar um futuro completamente diferente. Existe um equívoco profundamente enraizado na forma como as pessoas tentam lidar com suas emoções. A crença de que controlar emoções significa se acalmar, respirar fundo, esperar passar ou tentar pensar de forma mais positiva. Mas tudo isso acontece tarde demais. Quando a emoção já tomou o corpo, quando a química já se espalhou, quando o impulso já assumiu o comando, qualquer tentativa de controle vira apenas contenção, não transformação. E conter o que já explodiu é sempre mais difícil do que impedir que a explosão aconteça. A virada acontece quando você entende que controlar emoções é atuar no ponto de origem, não na superfície. É perceber que existe um instante, quase imperceptível, nos primeiros segundos de qualquer reação emocional, em que o impulso ainda é apenas um sinal, um micromovimento, um pequeno desvio de energia. É nesse espaço mínimo, antes da onda crescer, que reside todo o seu poder. Depois que a emoção se instala, ela já assumiu seu sistema. Antes disso, ela é apenas um convite para repetir o padrão antigo, um convite que você pode recusar. Joe Dispenza explica que, quando o coração entra em coerência, ele neutraliza impulsos de sobrevivência ainda no estágio inicial, antes que se transformem em ondas emocionais completas. É como se a coerência cardíaca funcionasse como um filtro vibracional, limpando o impulso antes que ele se torne comportamento. O cérebro quer reagir. O coração em coerência diz, espere, e é nesse intervalo que sua identidade emocional pode mudar. É nesse ponto que surge a técnica dos 3 segundos. Simples, silenciosa, poderosa. Ela funciona porque entra exatamente no momento em que o velho padrão tenta assumir o controle. Os 3 passos são: primeiro, perceber a ativação. Antes da emoção virar palavra, existe um sinal físico: aceleração no peito, calor no rosto, tensão no estômago, um micro contrair dos ombros. Esse é o ponto de entrada. Segundo, deslocar a atenção para o centro do peito, onde reside o campo eletromagnético mais forte do corpo. É ali que a coerência pode ser reinstalada. Terceiro, respirar uma única vez, de modo lento, consciente, profundo. Essa respiração não tem função de acalmar, mas de interromper a descarga química antes que ela se complete. Esse processo funciona porque você deixa de apagar o incêndio e passa a apagar a faísca. Emoções são como fogo. Quando você intervém no início, um simples gesto resolve. Quando intervém tarde demais, tudo já está tomado. A técnica dos 3 segundos não muda sua emoção depois que ela explode. Ela impede que a explosão aconteça. Ela transforma a reação em escolha. Ela reposiciona você no comando da sua própria vibração. E a metáfora que representa esse mecanismo é clara. Não é preciso derrubar uma parede, basta impedir que o primeiro tijolo seja colocado. A emoção descontrolada é a parede inteira. O impulso inicial é apenas o primeiro tijolo. Controlar emoções não é lutar com a parede, é retirar o tijolo antes que o padrão tome forma. É retornar ao início e escolher de novo. É aqui que a liberdade começa. É aqui que sua vibração muda. É aqui que sua vida começa a se alinhar com quem você realmente deseja. Existe uma verdade que transforma completamente a forma como você enxerga seu mundo. Emoções não são o ponto de partida, são o resultado. Elas são a consequência do estado vibracional que veio antes dela. E por isso, controlar emoções começa a vibrar. Quando você muda o campo interno, quando altera o estado silencioso que organiza seu corpo, a emoção inevitavelmente se reorganiza. É assim que a biologia funciona. É assim que a espiritualidade prática opera. É assim que a sua vida começa a mudar. Bruce Lipton explica que, quando você altera seu campo vibracional, suas células mudam a forma como respondem ao ambiente. O corpo deixa de interpretar tudo como ameaça e passa a operar em estados mais elevados: clareza, presença, sensibilidade, discernimento. E quando o corpo muda, a emoção muda também. Emoções reativas só aparecem com força quando o corpo está em estado de sobrevivência. Ao sair desse estado, sua resposta emocional deixa de ser automática e passa a ser consciente. Você deixa de reagir, começa a responder. É nesse ponto que a técnica dos 3 segundos se revela ainda mais poderosa. Quando você intervém no início do impulso emocional, sua vibração se reorganiza antes que a química se espalhe. É como se você dissesse ao corpo: agora seguimos por outro caminho. E no instante em que esse caminho muda,
O que antes seria explosão se dissolve em lucidez. O que antes seria conflito se transforma em escolha. O que antes seria culpa vira consciência. Não é a emoção que muda primeiro, é a vibração. No cotidiano, isso se manifesta de formas muito práticas. Quando sentir aceleração no peito, tensão no estômago ou aperto na garganta, sinais de que o corpo está prestes a entrar no padrão antigo. A técnica entra como ponte. Você respira, reposiciona a atenção no centro do peito e muda o campo antes que a emoção assuma o controle. É nesse intervalo curto, porém sagrado, que sua vida emocional começa a tomar uma direção completamente diferente, e o resultado é imediato. Menos conflito com os outros, menos batalha interna com você mesmo, menos arrependimento por ter dito ou feito algo tomado pela emoção. O corpo começa a aprender que existe outra maneira de existir, outra maneira de reagir, outra maneira de sentir, e quanto mais você pratica, mais rápido o estado vibracional se reorganiza, até que, com o tempo, a emoção antiga simplesmente não encontra mais terreno fértil dentro de você para crescer. A verdade profunda é esta: emoção descontrolada é consequência de um estado vibracional desorganizado. Emoção equilibrada é consequência de um campo coerente. Você não domina emoções pela força, você muda a vibração que as cria. E, quando a vibração muda, o corpo acompanha, a mente acompanha, a vida acompanha. É assim que o controle emocional deixa de ser uma luta e se torna uma habilidade. É assim que você finalmente deixa de ser arrastado pelo passado e começa a viver a partir de um presente onde você escolhe, não reage. Para compreender o que significa realmente controlar suas emoções, é preciso acessar uma imagem simbólica que revela aquilo que a ciência descreve, mas que só o coração entende completamente. Imagine por um instante que sua emoção é um cavalo selvagem, forte, veloz, imprevisível. Ele reage antes de pensar. Ele se move por instinto. Ele responde à menor sombra de ameaça como se fosse perigo real. Esse cavalo representa sua energia emocional bruta, poderosa sim, mas capaz de te arrastar com violência quando não existe direção interna. Agora imagine a cela. A cela é o estado vibracional que você sustenta. É o ponto onde sua consciência se posiciona. Sem cela, o cavalo domina você. Com cela, você conduz. O cavalo não deixa de ser intenso, não deixa de ter força, não deixa de ser energia em movimento. Mas, quando existe uma cela firme, ancorada, ajustada, a força que antes te derrubava passa a te levar. É isso que a técnica emocional ensina. Você não precisa domar o cavalo, precisa ajustar a cela. Precisa se posicionar antes do impulso, não depois. A técnica dos 3 segundos funciona justamente porque recoloca sua consciência na cela no exato instante em que o cavalo, a emoção, tenta assumir o controle. É ali, na fração de segundo, no primeiro sinal físico, na primeira faísca química, que sua vibração pode ser reenquadrada. Quando você desloca sua atenção para o centro do peito e respira de forma consciente, você altera a vibração que organizaria a emoção. E ao ajustar essa vibração, o cavalo deixa de parar sozinho. Ele sente sua presença, ele sente a direção, ele sente que agora existe alguém conduzindo. Essa metáfora revela algo essencial. Emoção descontrolada é energia sem direção, é força bruta que se perde no impulso. Mas emoção controlada, ou melhor, redirecionada, é energia concentrada, é potência colocada a serviço de algo maior. Quando você aprende a atuar no início do processo emocional, aquilo que antes te derrubava se transforma na mesma força que te eleva. A emoção deixa de ser inimiga e passa a ser movimento. É nesse ponto que sua identidade emocional começa a mudar. Você percebe que não precisa lutar contra o que sente. Você só precisa aprender a estar presente dentro do que sente. Você só precisa ajustar a cela. Porque o cavalo, por mais selvagem que seja, responde à presença. E a presença, essa vibração consciente que você acessa, é o que te devolve para o centro, mesmo quando tudo dentro de você tenta correr em direções opostas. Quando essa metáfora se integra ao seu corpo, você entende que controlar emoções não é uma guerra interna, é uma dança, e você não está lutando contra a emoção. Está guiando a energia que sempre existiu dentro de você. É esse entendimento que finalmente estabiliza sua resposta emocional. Por quê? Quando você aprende a montar o cavalo, o caminho deixa de ser ameaça e se torna travessia. A emoção deixa de ser perigo e se torna
poder, e você deixa de ser levado pela vida para começar finalmente a conduzi-la. Chega o momento em que todas as ideias exploradas até aqui se encontram em um único ponto de verdade. Controlar emoções não é um exercício de força, é um processo de reprogramação biológica. Bruce Lipton mostra que, quando você altera a forma como reage nos primeiros segundos de uma emoção, você interrompe padrões que vêm sendo repetidos por décadas. E ao fazer isso, começa a ensinar ao corpo um novo caminho, uma nova química, uma nova possibilidade. Não é apenas a emoção que muda, é a biologia inteira se reorganizando para deixar de replicar um passado que já não corresponde a quem você é hoje. Neville Goddard amplia esse entendimento ao lembrar que seu estado interno é o molde invisível da realidade que você vive. Emoções descontroladas criam estados internos frágeis, instáveis, incoerentes, e a realidade inevitavelmente responde a essa instabilidade. Controlar emoções significa controlar o estado. Controlar o estado significa controlar a vibração, e controlar a vibração significa controlar a linha do tempo emocional em que você caminha. Cada escolha interna muda o que você vive externamente. Cada respiração consciente muda o campo que organiza sua vida. O insight final é simples e libertador. A técnica poderosa que você aprendeu aqui não elimina emoções, não anestesia sensações e não apaga experiências. Ela devolve a você o poder de decidir quem responde dentro de você, porque a emoção bruta é apenas energia. Quem você é diante dela é o que define o rumo da sua vida emocional. Uma emoção não controlada te arrasta para o passado. Uma emoção redirecionada te devolve ao presente, e é sempre no presente que a vida pode ser recriada. Por isso, o convite não é grandioso, é sutil, cotidiano, interno. Praticar diariamente nos pequenos impulsos, nos primeiros sinais, nos instantes quase invisíveis. É ali, e somente ali, que a mudança real acontece. Quando você intervém no início, cria novas sinapses, novas respostas, novos caminhos vibracionais. E, com o tempo, controlar emoções deixa de ser esforço e se torna identidade. O fecho deste vídeo é claro e definitivo. Quem controla suas emoções não domina o mundo, domina o próprio campo vibracional. E quando você domina o campo vibracional, tudo o que antes parecia impossível começa a se reorganizar ao seu favor. Porque sua vida externa nunca foi o obstáculo. O obstáculo sempre foi a vibração que você não sabia que podia escolher. Agora você sabe. E isso muda tudo.